Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus, agora no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses... Deixa eu interromper a leitura para trocar. Verso 15: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, era o ano 54 da era cristã, quando as nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, anunciando a chegada de uma terrível tempestade, uma perseguição implacável sobre a igreja de Deus. Isso desde que Nero, com 17 anos de idade, assumiu o Império Romano, tornou-se imperador. Nero era um homem louco, um homem devasso, um homem violento, que mandou matar membros da sua própria família, inclusive a sua mãe. 10 anos depois que Nero assume o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A cidade de Roma é incendiada. E Nero, o próprio incendiário, subiu para a Torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então um verdadeiro massacre, uma verdadeira chacina.
Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, ano 66, explode em Israel uma rebelião dos judeus, precisamente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma, criaram um motim, uma rebelião. Naquela época, Roma manda para lá o general Tito, para tentar controlar essa rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado romano depõe o imperador. E Nero, então, comete suicídio no ano 68. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém, e invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, e promove a maior dispersão de judeus de todos os tempos, a maior diáspora, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, em Roma, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu, chamado Coliseu Romano, e numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros esfaimados, para os touros furiosos pisotearem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre acontece na cidade de Roma. 1981, assume o governo de Roma Domiciano, chamado também de Segundo Nero, por causa da crueldade com que ele persegue a igreja. Esse é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi esse imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. E diz a Bíblia que, embora tenha sido o imperador romano quem deportou o apóstolo João, mas ele foi levado para a ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. É curioso isso. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Cristo já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. O último representante do grupo apostólico era João. E certamente a intenção de Domiciano era calar sua voz, era isolar o último apóstolo nesta ilha vulcânica como um prisioneiro político. E desta forma a intenção dele era jogar uma pá de cal sobre a igreja massacrada e perseguida. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos momentos mais sombrios da história, irmãos, Deus não perde o controle. Deus está no trono. O trono da terra pode ficar vazio, como o Brasil hoje já está vazia a cadeira de presidente, porque ele acaba de renunciar. Mas o trono de Deus está ocupado, e Deus reina. Deus reina. Era um dia de domingo, quando João escuta atrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Só que o Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue, angustiado, chorando, com o rosto plantado no chão do Getsêmani.
O Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha exangue pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquele patíbulo da morte. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a neve. Os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão presas ao lenho, mas sustentam a igreja. A sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como de muitas águas. Os seus olhos não estão mais inchados de tanta pancadaria, mas são como chamas de fogo. E o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Anotem comigo no verso 13, que João o vê no meio das igrejas. E eu quero dizer para você, e eu creio nisso de todo o meu coração, é que Jesus está aqui no nosso meio nessa tarde. É porque Ele está aqui que nós estamos aqui. É porque Ele está aqui que há esperança nesse congresso, para um tempo novo, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Mas notem comigo o capítulo 2, verso 1. Ele não está apenas presente no meio das igrejas, diz o verso 1 do capítulo 2, que ele está andando no meio dos candeeiros, ele está andando no meio das igrejas. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus está aqui andando entre nós, para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E é curioso que na medida que Jesus vai caminhando entre as 7 igrejas, há um estribilho que se repete nas 7 cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, o estribilho é o mesmo. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que seu pai, sua mãe não sabem, eu sei. Aquilo que a sua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o seu marido não sabe, eu sei. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, eu estava lá. Ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é maravilhoso para nós, porque Jesus conhece os dramas da nossa vida, as nossas noites indormidas, as nossas madrugadas insones, as lágrimas que rolam pelo nosso rosto. Ele conhece o drama que você vive lá dentro da sua casa, Ele conhece os gemidos da sua alma no seu ministério, Ele conhece a nossa angústia, a nossa tribulação. Mas Jesus me choca no seu diagnóstico, porque para a mais pobre igreja da Ásia, a igreja de Esmirna, ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre financeiramente, rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Oh, irmãos, todos nós aqui temos uma noção do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso?
É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? Esse é o conceito que você e eu temos de igreja rica. Mas Jesus nos choca, porque a mais pobre igreja da Ásia diz: tu és pobre sim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica, rica com Deus, rica no céu, rica aos olhos daquele que conhece todas as coisas. O que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Notem vocês que a igreja mais rica da Ásia, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, e dizia: eu sou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma. Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, miserável, cega, nua. Mas é curioso, que para a igreja de Pérgamo, então Jesus vai usar uma outra expressão ainda. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E eu não sei se você já perguntou por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo. Vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. E eu penso que quando Jesus diz isso, muito provavelmente ele está se referindo a duas coisas. Primeiro, quando se disputou na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso, e Pérgamo constrói o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde se constrói um altar para venerar o homem, para dar glória ao homem, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, prestemos bem atenção nisso. A igreja evangélica brasileira está cometendo gravíssimo pecado de culto à personalidade. Estamos cometendo o pecado da tietagem evangélica, de tratar pregador e cantor como astro de cinema. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. A segunda razão, provavelmente, é que Pérgamo hospedava o culto de Esculápio, o chamado Deus da cura. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo. Esse ídolo pagão, chamado Deus da cura, Esculápio, era representado por uma serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. E muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde o homem forja uma imagem, um ídolo, seja ele graficamente material, ou seja ele apenas no ideal, no imaginário, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é gesso, ele é barro, ele é pedra, ele é mármore, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que eu acho magnífico é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja, para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e na medida que vai andando no meio das igrejas, ele tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Para duas igrejas, só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para mais pobre, Esmirna, e para mais fraca, Filadélfia. Ele diz para Filadélfia assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante para uma igreja, irmãos, não é ser forte de acordo com a opinião dos homens, é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Para Éfeso, Jesus elogia 3 coisas naquela igreja: sua fidelidade doutrinária, seu zelo na ética, odiava as obras dos nicolaítas, e sua perseverança no sofrimento. E isso me ensina uma verdade:
Uma igreja, para agradar a Jesus, ela tem que ser fiel à palavra de Deus. Ela não pode vender a sua consciência. Ela não pode transigir com a verdade. Ela não pode ceder às pressões para pregar uma mensagem mais palatável ao gosto da freguesia. Irmãos amados, nós estamos assistindo no mundo hoje muitas igrejas, no afã de crescer, negociando a verdade, fazendo uma pesquisa de mercado para saber o que é que o povo quer ouvir, o que é que dá ibope, o que é que atrai as pessoas, e aí se abandona a verdade de Deus para pregar uma mensagem de conveniência. Uma igreja que prega o que o povo quer ouvir, o que agrada aos ouvidos do homem, e não a verdade pura, simples do Evangelho. Essa igreja pode ser cheia, pode estar lotada, pode fazer uma revolução, mas essa igreja não agrada a Jesus. Porque onde não tem o Deus da palavra, onde não tem a palavra de Deus, aí não tem o Deus da palavra. Mas Jesus tem uma censura a fazer para essa igreja. Eu tenho uma coisa, porém, contra ti. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aí, isso me leva a uma reflexão que me traz angústia na alma às vezes. É que tem muita igreja hoje que na defesa da ortodoxia perde a piedade. Igrejas que mantêm essa doutrina, mas perderam o fervor, mas perderam o entusiasmo, mas perderam a alegria, mas perderam a compaixão, mas perderam a devoção. Igrejas ortodoxas, mas secas como um poste, áridas como um deserto. E eu quero dizer para vocês que a ortodoxia é boa, que a ortodoxia é inegociável, mas a ortodoxia morta mata. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade. Nas palavras de Jonathan Edwards, nós precisamos ter luz na cabeça, mas precisamos ter fogo no coração. É triste, irmãos, que às vezes as pessoas que mais conhecem são as pessoas mais secas, mais áridas e mais estéreis. Alguém já disse que os que sabem não fazem, e os que não sabem é que estão fazendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a mantermos firmes a nossa fé, mas mantermos o coração aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Jesus se dirige à igreja de Tiatira, e curiosamente Tiatira é o outro lado da moeda da igreja de Éfeso, porque Jesus elogia aquela igreja pela sua fé, pelo seu amor, pelas suas obras. Mas ele diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, induzindo o meu povo à prostituição. Notem isso, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. E uma igreja pode ser a igreja mais amável e mais amigável da cidade, mas se falta essa igreja, sã doutrina, essa igreja também não agrada a Jesus. Nós estamos vivendo hoje uma época onde o evangelho está se transformando cada vez mais antropocêntrico. Um evangelho apenas de autoajuda. O camarada vem para o culto para receber uma B12 na veia, para passar uma semana bem. Tem que sair bem. Feliz com o pregador e mais feliz com ele mesmo. O pregador precisa trazer uma palavra boa, agradável aos ouvidos. Há muitos púlpitos hoje onde não tem mais a mensagem do arrependimento, do novo nascimento, da justificação pela fé, da santificação, da centralidade de Cristo, da primazia e supremacia das Escrituras. Porque o que se está pregando hoje é uma panaceia, é apenas um calmante religioso, para agradar as pessoas. E a igreja que abre mão da sã doutrina, ela pode ter amor, mas essa igreja também não agrada a Jesus. Notem comigo, Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Pérgamo,
porque havia gente fiel naquela igreja, inclusive Antipas, o seu líder. Jesus Cristo disse: esse morreu entre vocês, foi martirizado. Diz os historiadores que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescente. Mas nessa mesma igreja que tem gente fiel, pronta a morrer pela sua fé, tem outros que estão flertando com as doutrinas de Balaão, tem outros que estão flertando com o mundo, tem outros que estão flertando com o pecado, numa mesma congregação. Nas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum eu escutar a seguinte pergunta: qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, alguns perguntam assim: qual a avaliação que o senhor faz da sua denominação? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a resposta que eu dou é a mesma: vai muito bem, muitíssimo bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos, mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal, mas muito mal mesmo. Por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que se reúne na mesma sala de escola bíblica dominical, que canta no mesmo coral, que toca na mesma banda, que faz parte da mesma congregação, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé e tem gente vivendo em pecado. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes, eu acho impressionante, porque aquela igreja tinha uma fama na cidade, uma igreja viva. Tens nome de que vives. Eu acho que fosse a nossa linguagem hoje, uma igreja avivada, alegre, talvez um culto mais aberto, mais informal, mais dinâmico, talvez um pouquinho até mais barulhento. Talvez quem passasse na rua pudesse pensar: isso aqui que é uma igreja viva. Só que Jesus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Jesus não se impressiona com os nossos cacuetes. Jesus não se impressiona com a beleza da nossa máscara. Jesus não se impressiona com a beleza do nosso verniz. Ele conhece a intimidade, a verdade no íntimo. Ele conhece o nosso coração. E Jesus olha para essa igreja e diz: você tem nome que vive, você está morta. Tem uns poucos ainda aí que não contaminaram as suas vestiduras. E aí Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que diz que é fraca, não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Aí eu chego à seguinte conclusão: o que importa não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que importa não é o que nós pensamos a nosso respeito. O que importa é o que Jesus diz a nosso respeito. Jesus não tem uma opinião a nosso respeito, ele tem um diagnóstico: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece. Mas, queridos irmãos, para uma igreja não tem elogios, só tem censuras. Para qual igreja? Laodiceia. Mas curiosamente, Laodiceia é a igreja que tem a melhor autoavaliação das 7 igrejas. Laodiceia é aquela igreja que se olha no espelho e dá nota máxima para si mesma. É aquela igreja que bate palma para ela mesma. É aquela igreja que faz um grande ajuntamento de um grande coral e canta o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Eu acho que aquela igreja estava tão feliz com ela mesma, que ela disse o seguinte: não pode mudar, se mudar estraga. E eu queria então que você voltasse a sua atenção comigo para o capítulo 3, abra aí sua Bíblia, por favor, versículos 14 a 22.
eu quero destacar 3 coisas no texto. Primeiro, um diagnóstico, versos 15 a 17. Segundo, um apelo, versos 18 a 20. Terceiro, uma promessa, versos 21 e 22, com base no versículo 14. Eu não sei se você já fez a seguinte pergunta: por que que Jesus está usando as figuras que está usando para esta carta? Frio, morno, quente, ouro puro, vestes brancas, colírio. É por acaso? Claro que não. Jesus conhece o texto e o contexto. Jesus conhece a geografia e a história. Jesus conhece o texto e conhece o povo. O que Jesus está fazendo aqui é um diagnóstico, se não vejamos. Por que que ele usa a figura quente, morno e frio? É porque conhece a geografia. Todos vocês sabem que Laodiceia ficava e fica na região do vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia Menor, hoje a região mais fértil ainda da Turquia asiática. Nesse vale do rio Lico ficavam 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. As cidades eram tão próximas que quando você vê Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, está lá no capítulo 4, ele manda que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia e na igreja de Hierápolis. Era uma espécie de região metropolitana. Hierápolis era e é mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes, de águas termais. Era a nossa Caldas Nova brasileira. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, de onde brota águas quentes. E vão descendo e formando piscinas naturais, em cascatas. E pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos na cidade de Hierápolis, nas ruínas de Hierápolis de hoje. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, curiosamente conhecida pelas suas fontes de águas frias, de águas geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, que era a maior cidade, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham por meio de aquedutos das montanhas e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da geografia e diz o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna com as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa o ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, Laodiceia era a cidade dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, houve um terremoto nessa região, as 3 cidades foram devastadas. Colossos e Hierápolis nunca se reconstruíram, mas Laodiceia reconstruiu-se rapidamente, sem precisar usar dinheiro público. Apenas os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês são pobres. Por que Jesus usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de roupas, de tecidos eram conhecidas ali. Ali se produzia a mais importante roupa, a lã negra, conhecida no mundo inteiro. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das fábricas de roupas que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso na época, chamado o pó frígio. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona nesse texto, irmãos? Não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Não vê. Se não vejamos. Leia 7 cartas numa sentada só, você vai ficar perplexo com isso. A única igreja que só recebe censura de Jesus e nenhum elogio, não recebe de Jesus nenhuma denúncia de problemas teológicos e doutrinários, nenhum problema. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina dos nicolaítas, não tem falsa profetisa Jezabel.
A igreja de Laodiceia não recebe nenhuma censura de Jesus por qualquer desvio teológico doutrinário. Se fosse hoje, nós diríamos o seguinte: era uma igreja ortodoxa. No entanto, está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema moral. Tinha problema moral na igreja de Pérgamo, tinha problema moral na igreja de Tiatira, tinha problema moral na igreja de Sardes. Não tem denúncia de Jesus de problema moral na igreja de Laodiceia. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ética, a liderança não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro, não havia escândalo na igreja, não havia qualquer problema interno naquela igreja, a igreja gozava de uma boa reputação internamente e externamente. Mas apesar de ser ortodoxa e ética, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de pobreza nessa igreja. A igreja é próspera. A teologia da prosperidade não faria sucesso lá, todo mundo já era rico. Essa igreja é ortodoxa, essa igreja é ética, essa igreja é próspera, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Lê as cartas, e vocês não verão nenhum problema de perseguição nessa igreja. Tinha perseguição religiosa em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo. Essa igreja, num mundo em ebulição, está em paz. Ela é ortodoxa, ela é ética, ela é próspera, ela está em paz, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você com toda sinceridade: se você e eu nos mudássemos para aquela região metropolitana lá naquela época, sabe qual é a igreja que nós procuraríamos para sermos membros? Tem certeza? Igreja de Laodiceia era a melhor igreja, aos olhos do povo e aos olhos dela mesma. Então resta uma pergunta a fazer: o que é então que Jesus viu nessa igreja? Já que ele não viu problema doutrinário, problema moral, problema financeiro, perseguição, o que é que Jesus viu nessa igreja que causou tanto sofrimento e desconforto nele? Só uma coisa Jesus viu: falta de fervor espiritual. Irmãos queridos, nada provoca mais desconforto no Filho de Deus do que um crente apático. Um crente frio, seco, árido, morno. Um crente que bota a vida espiritual no piloto automático. Que vive uma espécie de rotina religiosa, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho a bênção de rodar o Brasil todo, já preguei em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações. E eu tenho conversado com centenas e centenas de pastores no Brasil inteiro. E o diagnóstico que nós podemos fazer da igreja evangélica brasileira é falta de fervor. Não importa o estilo de culto, se é ultraconservador ou se é ultrapentecostal. Não importa se o culto é solene, que você escuta uma mosca voando, ou se o culto é barulhento. O que está faltando é fervor espiritual. Porque Deus não se impressiona com os nossos clichês, com os nossos estilos. Falta fervor, irmãos. A igreja evangélica brasileira está cada vez mais caminhando a passos largos para aquilo que eu chamo de uma secularização. O mundo está entrando na igreja. Quer um exemplo? Eu não sei como é que é na sua região não, mas por onde eu tenho andado por aí, as festas de casamento dos crentes estão virando uma vergonha. Uma vergonha. Quanto mais rica a família, pior fica. Você, pastor, faz a cerimônia religiosa na igreja, um culto maravilhoso. Depois você vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. Pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Bebida alcoólica se serve todas.
as luzes se acendem como uma boate, e o povo de Deus cai na pista de dança, bêbado, volta para casa com as pernas bambas. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar. Eu conheço igreja onde a moçada sai da balada para o culto, e do culto para a balada. Eu conheço igreja onde presbíteros iniciam seus discipulandos no uísque e na confraria do charuto. Eu conheço igrejas onde não se tem mais reunião de oração. Eu conheço igreja onde a juventude, no sábado, vai para a balada e volta de lá às 5 horas da manhã. E não tem nada a ver, é normal. Já aculturamos-nos a essa realidade. Qual foi a última vez que você viu num culto alguém se quebrantando, se humilhando e chorando por convicção de pecado? Qual foi a última vez que você já viu as pessoas desesperadamente buscando quebrantamento para o seu coração e jejuando, pedindo para Deus, Deus tem misericórdia de mim? Qual foi a última vez que você viu pessoas sedentas de Deus, clamando por um derramamento do Espírito Santo? Falta fervor, queridos, falta quebrantamento. O índice de divórcio no meio evangélico é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro é quase o mesmo de fora da igreja. O índice de político chamado evangélico que provoca escândalo é quase o mesmo daqueles que não temem a Deus. Falta fervor, queridos. Há muita adesão, pouca conversão, muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Talvez nada fira mais o coração de Jesus do que um crente apático, morno, frio, seco, árido, que está vivendo uma mesmice. Esse é o diagnóstico. Agora veja comigo, que depois do diagnóstico Jesus vai fazer um apelo. E ele começa esse apelo no verso 18 assim: aconselho-te. E eu fico impressionado com Jesus, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o chefe da igreja, ele manda na igreja. Ele podia dar uma ordem, mas ele dá um conselho. E ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender, o produto é essencial e o preço é de graça. Aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Nos dando o caminho para a restauração do fervor. Notem isso. Ele está dizendo assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Porque você e eu conhecemos pessoas que, percebendo ter perdido o fervor, foram buscar fervor em doutrinas falsas, em experiencialismos místicos e se descambaram. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você percebe que está faltando fervor, você não deve correr atrás da última novidade do mercado da fé, você tem que voltar para Jesus. É Jesus quem pode aquecer de volta o coração, é Jesus que pode inflamar o coração da igreja, é Jesus quem pode derramar o Espírito Santo, é Jesus quem pode trazer para a igreja a plenitude do Espírito e o avivamento. Lembra daqueles 2 caminhantes de Emaús? Quando os seus olhos abriram e eles reconheceram Jesus, o coração aqueceu. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, também os nossos lábios hão de se abrir para dizer que Jesus está vivo e Ele é a razão da nossa vida. O problema, irmãos, estamos de lábios fechados, porque o nosso coração está frio. Frio.
Depois que ele diz isso no verso 18, chega no verso 19, ele tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar, e a declaração a fazer é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E eu não sei quanto a vocês, pastores, colegas aqui, mas é até constrangedor pregar sobre esse texto. Jesus está usando uma linguagem de asco, de repulsa. Eu não sei quanto a você, mas enjoo é pior que dor. Vômito é uma palavra que a gente não usa, não é politicamente correta. O que Jesus está dizendo é que a nossa mornidão espiritual provoca vômito nele, náuseas. E por isso ele diz assim: sabe por que eu estou pegando pesado com você? É porque eu amo você. É porque eu não desisto de você. É porque eu não abro mão da sua vida. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: eu não fui para a cruz para verter meu sangue, para dar a minha vida, para morrer em seu lugar, para ressuscitar dentre os mortos, para voltar para o céu, para derramar o Espírito Santo, para produzir um crente fraco, um crente apático, um crente morno, um crente árido. Eu não posso abrir mão que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha fervor espiritual. E agora, ele tem uma ordem para dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta, muda o teu ministério. Irmãos, nós estamos no Brasil nos tornando doutores em congressos. Somos maduros em participar de conferências e mais conferências. E nós chegamos, e nós voltamos, e nós até gostamos, mas não muda nada. Não há atitude. E você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Chega no verso 20, docemente ele se apresenta e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está insistindo, mais uma vez. Que ele me convide para cear com ele é um milagre, mas que ele queira cear comigo é graça. E a única maneira do meu coração aquecer é ter intimidade com ele, é ficar encantado com ele. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Quando eu compreendi a sublimidade do conhecimento de Cristo, as coisas mais vantajosas da vida viraram esterco para mim. Às vezes nós nos encantamos com muita coisa, porque ainda não nos encantamos com Jesus. Eu rodo por esse Brasil afora, eu vejo alguns pastores cujo maior sonho da vida é ser um vereador, é ser um deputado. É o sonho da vida dele. Meu amado irmão, você precisa se encantar com Jesus. Você precisa se encantar com o ministério. Você precisa se encantar com o privilégio que você tem de ser embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. De você ter a mais importante, mais necessária, mais gloriosa mensagem que este mundo já pôde ouvir, a mensagem da graça. Seus olhos precisam brilhar. Depois que Jesus Cristo faz este apelo, agora ele vai fazer uma promessa. E o versículo 14 diz por que ele tem competência e autoridade para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. Em outras palavras, ele é a última palavra de Deus para nós, aquilo que Hebreus disse. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho. Se eu não escutar o Filho, não tem mais esperança para a minha vida. Deus não tem mais nenhuma nova revelação para nós. Ele já revelou-se no seu Filho. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, porque ele promete, cumpre, ele faz e ninguém pode impedir sua mão de fazer.
Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que Ele é o agente da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E se Ele do nada trouxe à existência o universo, Ele é poderoso para aquecer o seu coração outra vez e trazer para você fervor espiritual. E a promessa é esta: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Eu chamo a sua atenção para esse ponto importante do texto, a transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará com ele publicamente no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, em 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas, percorrendo cidade por cidade, e eu confesso a vocês que às vezes eu cheguei às lágrimas, porque essas 7 igrejas estão mortas, literalmente mortas. Você só tem pedras, escombros, muita poeira, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Exatamente no lugar onde estavam essas 7 igrejas, hoje não tem sequer 1% de crentes. E uma pergunta é necessária: por que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Pensa comigo na Europa, o berço do protestantismo, o velho continente. Esse ano estamos celebrando 500 anos de reforma, e eu não sei se nós temos tanta coisa para comemorar na Europa. A Europa hoje é um continente pós-cristão. As igrejas morreram ou estão morrendo. Passei recentemente pela Holanda, e alguém me disse o seguinte: até 1960, a Holanda era um país cujos crentes frequentavam as igrejas. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas os crentes não vão mais para a igreja. Os templos estão vazios. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Dali nós fomos para a Escócia, o berço do presbiterianismo, Edimburgo. Fomos para o templo da praça principal, onde tem o castelo, belíssimo templo, uma torre bonita empinada aos céus. Quando eu entrei dentro do templo, sabe o que eu vi lá? Não foi um púlpito, não foram bancos nem cadeiras, foi um bar, um bar. Dali saímos para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão vazios, sendo vendidos para os muçulmanos, para fazerem mesquitas, para museus, para bares. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Inglaterra, irmãos? Porque eles não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a eles. Vá para os Estados Unidos, Canadá, onde você tem as chamadas dead churches, as denominações históricas perdendo centenas, milhares de membros todos os anos, porque se capitularam ao liberalismo teológico. Seminários que formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem ceticismo, incredulidade e morte. Estava pregando no ano passado em Nova York, numa conferência. Terminada a conferência, fui pregar numa igreja Assembleia de Deus. Meia hora do hotel, a igreja onde preguei, o templo onde fui pregar, e o pastor me mostrou 11 templos naquele breve percurso, vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que algumas igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil. Olha para o Brasil.
Irmãos queridos, nós temos denominações históricas no Brasil que já se capitularam ao liberalismo, já se renderam, cujos seminários, muitos professores não creem mais na Bíblia. Professores que se levantam em sala de aula e dizem que esse negócio de pecado original não existe, nem sabe se pecado existe. E um professor liberal num seminário presta um grande desserviço ao reino de Deus. O liberalismo, irmãos, é um câncer, uma chaga maligna, é um veneno pernicioso, letal. Não há antídoto contra o liberalismo. Qualquer igreja que deixa de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente, não tem mais o que pregar. Me mostra uma igreja liberal que cresce, me mostra uma igreja liberal que já experimentou um avivamento, me mostre. É um caminho sem volta. Olha para o Brasil, e vocês vão ver mega igrejas, imensas congregações, multidões e multidões, mas não tem evangelho. Não se prega mais sobre a cruz, não se prega mais sobre o novo nascimento, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre justificação pela fé, não se prega mais a pessoa de Cristo. E onde não está presente a palavra de Deus, certamente o Deus da palavra não está presente. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão igrejas ortodoxas, firmes na palavra, mas áridas, mas secas, perderam o fervor, perderam o entusiasmo, perderam a paixão por Deus, perderam o calor espiritual, tem muita luz na cabeça, mas não tem mais fogo no coração. Oh, irmãos queridos, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um avivamento. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, porque você sabe que basta 3 gerações para uma igreja entrar num processo total de apostasia. Basta 3 gerações. Aquela geração que nasceu, que saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que os nossos pais estão sendo mais crentes do que nós. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos vão herdar uma igreja apóstata. É hora desta geração que está aqui hoje, botar a boca no pó. É hora desta geração chorar e clamar aos céus para Deus ter misericórdia de nós e restaurar nossa sorte e aquecer o nosso coração e inflamar a nossa alma e trazer sobre nós um avivamento para que os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações possam herdar uma igreja mais viva, mais operosa, mais cheia do Espírito Santo que é a igreja atual. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos. Quem sabe nós pudéssemos nos colocar de joelhos. Paulo diz, por esta causa eu me coloco de joelhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu ministério na presença de Deus. Peça ao Senhor que inflame o seu coração, que fortaleça você. Ore ao Senhor, para que Deus leve você de volta, um novo homem, uma nova mulher, novos sonhos, novos propósitos, para você buscar a face do Eterno até que Ele se manifeste. Senhor Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, carentes, necessitados da tua graça. Senhor, o nosso coração tem ficado tantas vezes seco, árido.
Nós temos pregado sem poder, sem unção. Temos pregado o fruto da nossa cabeça, do nosso coração, mas falta o óleo do Espírito Santo. Os resultados são tão pequenos. As pessoas vêm, voltam para casa do mesmo jeito, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós não queremos nos apresentar a Ti de mãos vazias. Nós não queremos ser estéreis, infrutíferos. Nós não queremos viver o resto dos dias da nossa vida, Senhor, sem ver um sinal do Teu favor, sem ver a manifestação do Teu poder entre nós. Reaviva a Tua obra, Senhor, por amor do Teu nome, reaviva a Tua obra, aquece o nosso coração, desperta a nossa alma, sonda-nos, Senhor, tira os ídolos do nosso coração, tira os obstáculos do caminho. Oh Deus, sopra sobre nós e tira as cinzas, inflama as brasas de novo, Senhor. Acende um fogo santo dentro de nós, o fogo que purifica, o fogo que aquece, o fogo que ilumina, o fogo que alastra. Nós não queremos nada, meu Deus, nada daquilo que não é Teu, que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Nós não queremos fabricar, Deus, coisas criadas na terra, no laboratório do engano do nosso coração. Mas queremos tudo que emana da Tua palavra, queremos tudo que vem do Teu Espírito, queremos, Deus, a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça sobre nós. Manifesta a Tua glória nesta casa, derrama sobre nós do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe.